Oi, gente. Tô aqui para falar um pouco mais de Deus para vocês. E eu tava refletindo comigo ontem, Deus tem refletido comigo sobre a situação de governo, sabe? E a gente tem inúmeros processos na Bíblia e antes de Deus exaltar alguém, ele leva para o deserto. Assim como fez com o próprio Jesus mesmo, que depois que se batizou, ele foi para o deserto. Entre outras personalidades da Bíblia também, que ali eles estiveram no deserto. E ali eles se conectaram com Deus. E para a gente se conectar com Deus, às vezes quando Deus quer mudar a nossa vida, mudar a gente de patamar, mudar a gente de mesa, porque a gente quer falar muito sobre desenvolvimento pessoal e se desenvolver como pessoa, como cristão, em diversas áreas da sua vida. A gente tem que se desenvolver, a gente tem que entregar as nossas angústias para Deus, sabe? E seja qual for o momento da nossa vida que a gente estiver passando, seja financeiro, ou seja, o problema que você tiver, a gente tem que entregar para Deus. Esse problema é que Deus possa agir na nossa vida, sabe? Existem dores internas na gente, que só a gente sabe. Dores que a gente carrega dentro de nós. E essas dores, só você sabe o que você tem passado, sabe? A gente pode falar, você pode achar que eu tô falando de uma maneira romantizada, ou até às vezes algum pastor falando de uma maneira romantizada, sobre não entender o que você está passando e não entender aquilo que você está vivendo na sua vida. E quando a gente decide caminhar com Cristo, a gente tem que tirar tudo que é de ruim da gente e viver uma vida com Ele. E para isso acontecer, a gente vai passar por provas, por situações difíceis, muito difíceis, que a gente vai pensar até em desistir. Mas já pensou se a gente realmente desiste e tal? Porque tem pessoas que desistem, tem pessoas na caminhada com Cristo que desistem. O próprio Paulo fala também do bom soldado de Cristo, como que deve se comportar perante a Cristo. E na caminhada realmente acontece algumas pessoas deixarem. E seja qual for o treinamento que você estiver passando, porque assim, Deus tem um plano para cada um de nós. Isso é verdade, um plano. E às vezes a área da vida que a gente precisa se destacar mais é a área da vida que a gente vai sofrer. Estou dizendo isso para Deus. Se você tem um chamado para família, por exemplo, pode ser que você tenha passado por problemas com a família. Então, Deus vai te preparar para você ter o que você deseja, sabe? E a mesma coisa quando a gente olha a situação de Salomão. Salomão, quando estava construindo um templo para Deus, ele demorou 7 anos para ele construir. Eu peguei essa passagem ontem, em 1 Reis, capítulo 6, que ele fala ali que ele está construindo para Deus uma casa, né? Um templo para Deus. E a gente vê assim, caramba, a gente pensa que ficou pronto de um dia para o outro, mas não, sabe? Não ficou pronto de um dia para o outro, ficou pronto durante 7 anos de construção, de devoção a Deus. 7 anos. E depois desse tempo, ele recebeu a bênção dele. E o próprio Deus fala, se permaneceres fiel, eu vou fazer cumprir as promessas que tem na sua vida. Caramba, como isso é importante pra gente, sabe? E Deus fala com a gente o tempo todo na Bíblia. E se você quiser fazer isso, você tem que se entregar a Deus, você tem que permanecer em Deus. Para Deus usar a gente em projetos grandes, em projetos futuros, para Deus suprir as nossas necessidades. E vai tudo sendo destacado perante Deus, sabe? E eu acho que eu tô tomando isso como um exemplo também, para a gente confiar em Deus, entregar a Deus nossos problemas, que as coisas vão se resolver. Claro que a gente tem que confiar, ter fé que as coisas já aconteceram. A gente tem que caminhar pela fé. E caminhar pela fé é difícil. Você pensa quanto isso é difícil. A gente não vê nada e caminhar e só confiar. Claro que na teoria e prática são coisas completamente diferentes. A gente tem que fazer isso, tem que confiar em Deus. Faça a sua parte e faça.
Continue fazendo o que você estiver fazendo. Deus vai abençoar, Deus vai multiplicar. Assim como Deus multiplicou os pães também no deserto, né? Assim como Deus esteve com grandes personalidades, Deus multiplicou. Eu tenho certeza que Deus vai multiplicar na sua vida a área que você precisa. Deus vai estar com você na área que você precisa, sabe? E tudo que você tem que fazer é confiar e acreditar que as coisas já aconteceram, seja o que você quiser na sua vida. Se seu coração estiver alinhado com Deus, cara, a gente precisa trabalhar o nosso coração. Se você pedir um pedido a Deus grande, Deus vai trabalhar esse pedido grande em você. Claro que isso não vai acontecer da noite pro dia, certo? Existem milagres, Deus pode fazer acontecer, no outro dia pode acontecer, pode. Tudo acontece pela palavra de Deus. O próprio Jó estava questionando Deus por uns problemas que estava passando, e Deus chegou e falou com ele que as coisas acontecem por meio da palavra dele. O sol se põe pela palavra dele, a lua aparece pelo meio da palavra dele. Só basta uma palavra de Deus falar que as coisas acontecem, sabe? E a gente tem que fazer esse resgate. A gente tem que fazer esse resgate, lembrar de quem é Deus na nossa vida, o que Deus já fez. Deus tirou um povo do deserto. Veja isso. Qual foi o outro Deus que fez isso? A gente pensando assim de uma maneira esotérica, né? Só existe um só Deus, mas a gente pega os outros deuses da época, não fez isso. Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de justiça, sabe? E a gente confiar em Deus é a chave do processo. É a chave. Confie em Deus, independentemente do momento da vida que você esteja. Você confiando em Deus, as coisas vão acontecer na sua vida, tá certo? Então eu espero que essa mensagem tenha tocado o seu coração, que você aprenda a confiar em Deus para as coisas darem certo na sua vida. A chave é essa. Confiar e entregar os planos da sua vida para Deus. Que eu tenho certeza que as coisas vão acontecer para você, tá certo? E se você puder, chegou até aqui, ouviu essa mensagem, se você puder curtir meu vídeo, me ajudar a chegar pelo menos a 1.000 inscritos, vai ser muito bom, né? Curta, comente, compartilhe, tá bom? Se você compartilhar vai ser excelente para mim. Se fez sentido na sua vida, curta e comente, tá bom? Compartilha também, vai que outra pessoa precisa ouvir essa mensagem também, assim como você, tá bom? Obrigado por ter ficado até o final, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que a força esteja com cada um de vocês, tá certo? Que a força esteja com você.